Salve, curiosos! Bom dia! Eu sou Renato Ventura, estamos aqui no Cannabicast e hoje nós vamos trazer uma psicanalista, Aline Muxfeld. Acertei? Quase! Eu treinei, gente! Vocês não sabem como eu treinei! Muxfeld! Então, ela vem conversar com a gente, vai dividir um pouquinho da experiência dela nesse tema que a gente gosta tanto, que é o tema da maconha medicinal. Miguelão já levantou a plaquinha para mim? Avisa da mídia, fala do Instagram, fala do YouTube, se inscreve, clica no joinha, porque vão vir vários cortes interessantes de tudo que a gente já fez e o de hoje. Aline, seja muito bem-vinda. Mas me explica de novo então, eu errei. Muxfeld. Eu falo Aline Muxfeld. É Muxfeld. Porque o Muxfeld... Se você fala, eu vou respeitar. Eu não falo alemão, não falo polonês, sou nascida no Brasil, Entendi. Apesar de ter essa herança, então falo como entendi que meu pai falava. Sim. Então ficou Muxfeld. Abrasileirado, Muxfeld. Tá bom, tá fácil de entender. Muxfeld, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá, nosso canal tá de portas abertas para você, que aqui a gente conversou, a gente conversou bastante até para conseguir alinhar esse bate-papo, que eu sempre falo, não é uma entrevista, é um bate-papo. Que a nossa ideia aqui é levar a informação da melhor forma possível, o mais mastigado possível, para que seja diluída na população em geral. Aqui a gente não vai ficar debatendo estudos clínicos, porque aí o público seria mínimo e o preconceito, que é hoje, eu diria que é o maior problema da nossa maconha medicinal, não seria quebrado. Então, a nossa ideia é trazer você aqui para ouvir um pouquinho de você. Como você, que é a minha pergunta do milhão, né? Como é que você chegou nisso também? Como é que a maconha medicinal, como é que isso chegou na sua vida e mais tarde veio a ser o seu propósito, o seu negócio? Sim. Conta pra gente um pouquinho. Conto. Bom, hoje eu trabalho com a psicanálise acompanhando pessoas que fazem o tratamento com óleo medicinal, né? Então eu proponho uma terapia de acompanhamento de pessoas que então, né, toparam o tratamento e estão sendo acompanhadas por psiquiatras. Mas então como é que começa esse contato, né? Por onde é que eu comecei esse percurso? Bom, eu sou dos anos 80 e nascida nos anos 80, permeada por toda aquela onda de proibição às drogas, né? De todo o terrorismo que a gente realmente estava exposto, né? Eu vim de uma comunidade muito classe média baixa, então a gente vivia com a realidade de pessoas que... Presente, né? Só que chegava essa informação de, bom, cuidado com tudo que não for, que for algum tipo de droga, em geral, está do lado marginal. Você, então, imediatamente se coloca desse lado, porque você tem que estar a favor, então, né, da sanidade e tudo mais. Então, nesse modelo de crescimento, eu sempre me mantive afastada e até de querer saber, de experimentar o que fosse relacionado ao que se dizia drogas. Mais tarde, no decorrer da minha vida, aconteceram algumas experiências de entrar em contato com pessoas que usavam maconha e tudo mais, né? Juventude mais adulta, já tinha emprego, etc., não estava caído à margem, então usavam, isso parecia não tão horroroso como eu estava vendo, etc., nos documentários, né? E então fui tomando contato com pessoas que usavam e tinham suas vidas, então comecei a olhar diferente. Poxa, não é disto que estavam me contando, não é a Christiane F. Tem pessoas que vivem, trabalham, estudam e usam maconha, né? E então foi uma questão muito mais recente, na verdade, que me levou a considerar então a cannabis como um medicamento e como um meio de encontrar uma vida mais interessante, uma vida mais equilibrada, né? Isso foi a partir de um amigo. Na verdade, ele me trouxe essa perspectiva que tem a ver com uma certa transcendência. Ele me contou da sua experiência com ayahuasca.
Ô, louco, entendi. Por isso que, E por isso que foi aí- então transcendental no negócio, né? Entrou o transcendental. Eu falei, opa, que isso? Né? Ele veio me contar E é um transcendental que não é religioso. A gente não está falando de religião, né? É um transcendental no sentido de ter uma consciência ampliada. De dimensões De diferentes, dimensões, né? de você conseguir olhar por outros pontos de vista. Então, quando ele me contou da experiência dele, eu pensei, puxa, os indígenas usam alucinógenos e a gente não sabe disso. Isso foi lá em 2012, 2013, por aí, eu acho. Então, eu comecei a estudar as medicinas da floresta, eu comecei a olhar para as coisas da natureza de outra maneira. Um detalhe, além de psicanalista, eu sou nutricionista. Minha primeira profissão... A tua profissão seria... A primeira foi nutrição. A primeira, eu trabalhei muitos anos. Então, eu já tinha um olhar para as coisas que a gente consome. Naturais, vamos dizer assim. Isso, né? já estudava, já tenho esse amor por entender um pouco da bioquímica e dos veículos, né? De como é que isso chega e isso transforma o seu metabolismo. E a sua consciência, né? Porque aquilo que você come te transforma. Então, já tinha. Você é o que você come, aquele lá. E o que você come, o que você digere e o que você excreta. Todo esse ciclo. O ciclo completo. O ciclo completo. Então, ele trouxe essa perspectiva e eu fui estudar então as medicinas da floresta e tentar entender mais. E aí entra a cannabis. Fui olhar para ela com este outro olhar, não de droga, mas de planta, mas de algo que existe e que a gente não sabe. Não sabia, né? Hoje a gente está sabendo bem mais, demos um bom salto, mas muita coisa que a gente ainda não sabe. Eu brinco que é uma novidade milenar. Tava lá no Egito. É uma novidade milenar, mas hoje é uma novidade. Eu penso nisso, né? Que eu falo, pô, olha quanto tempo a gente perdeu. Se pudesse estar estudando. Mas vamos olhar para frente. Mas é importante esse olhar para trás, para que a gente possa tentar evitar alguns erros na frente. Não repetir, né? Não repetir, porque como você estava falando, lá nos bastidores a gente vinha conversando, né? O que me fez ter esse retardo de tempo de chegar até a cannabis foi o preconceito. Sim. Foi uma ideia que eu recebi. O que é o preconceito? Você recebe uma ideia sobre alguma coisa e toma aquilo como uma verdade. Você não questiona. Você não para ouvir outros pontos de vista. Ouvir outras fontes, exato. O contraponto. Não, o que vier, vira a lei. Isso, vira a crença. É. Então você fica ali. Como a gente não tinha internet, a gente tinha apenas o que estava ali, né, dentro da nossa pequena bolha, que eram nossos pais, a escola, os amigos, ponto. Então era muito difícil você entrar em contato com outros pontos de vista. Hoje, quem não quer, não entra. Exato. A gente tem as bolhas, sim, mas a gente tem como furar essas bolhas. Quando a gente procura no Google, vai encontrar no YouTube, nas redes sociais, a gente encontra, né? Mas aí tem que ter a inquietação. A curiosidade. Por isso que eu brinco com meus vamos curiosos, que o nosso lance aqui, eu não sou formado na área médica. Eu sou engenheiro mecânico, mas eu sou curioso. E eu gosto de estudar. Então, assim, estuda. Não ouve qualquer coisa e engole aquilo. Procura. Como você fez. Escutou a ayahuasca, a ayahuasca falou, bom, já puxou para cá. E é lindo isso, porque a psicanálise foi algo que me abriu essa porta. Né? Esse modelo de você estar no mundo e entender que por associações você vai construindo um grande tecido, né? Você vai associando, você vai de ayahuasca para cannabis, para floresta, para indígenas, para a questão social, para a questão do racismo, para a violência que a gente vive. Tudo está associado. Tudo preso, né? Tudo está... preso não. É um elan. Eles vão se envolvendo. Existe um encadeamento, né? E muito do que eu penso hoje é... Boa parte de pessoas hoje que estão com adoecimento psíquico, que estão sofrendo e estão buscando terapias, se deparam com o discurso de
de apagar sintomas. Isso é uma questão... Como assim? Como assim? Apagar o sintoma. Você tá com... não consegue dormir, toma um negócio para dormir, pumba. Isso. Entendi. Isso é o apagar sintoma. Isso é o apagar sintoma. Porra, gostei. E isso é uma questão, porque o sintoma, ele não existe ao acaso. Ele é um aviso, né? Ele é um aviso. Ele é uma proteção. É o seu corpo falando, algo não está bem. Olhe para isso. É tipo um alarme, dizendo, olha para cá, não tá legal, você precisa fazer alguma coisa. Então a pessoa vai e encontra esse discurso de, bom, vamos apagar esse sintoma, vamos anestesiar, e aí você fica bem. Fica bem um tempo, fica bem mais ou menos, porque junto do sintoma você apaga outras coisas que você não quer apagar. Por exemplo, se você usar medicações que vão lidar com a sua serotonina, você vai apagar muitas coisas juntos. Não é só a regulação da serotonina, né? Então o corpo é um encadeamento também. Ele é um sistema. Aí é que entra. A gente fala tanto, uma coisa que eu sempre bato aqui nessa tecla, que é a medicina integrativa. Quando o cara começa a olhar, o médico olha para o paciente como um sistema, não como uma cabeça, um estômago, uma coluna ou um tendão. Sim. Olha como um sistema. E puxa o paciente, cara. Você é importante. Né? Eu tenho que saber o que me dói. Eu tenho que saber o que eu sinto. Porque o sintoma eu tenho que sentir. Isso. Se eu não passar para você o que eu sinto, como é que você me ajuda? Sim, sim. E tem uma coisa, né? A especialização, ela vem para dar conta de coisas muito específicas, né? Alguém tinha que estudar o joelho, só o joelho, porque ele é complexo. O problema é quando a gente fica só nisso. Sim. E aí a gente não consegue ter esse olhar maior sobre o indivíduo. Mas voltando para a questão, né, que eu estava falando, assim, do que eu vejo hoje, que há muito sofrimento psíquico. Isso. Foi quando eu falei do apagar os sintomas. Apagar os sintomas, né? Onde é que a gente consegue escutar os sintomas hoje? Qual é o lugar que a gente tem para escutar os sintomas? Você vai conversar com seu amigo, ele diz, vai para terapia. Tá todo mundo cheio de sintomas, cheio de preocupações, de ansiedade, de medo. E a terapia, ela vem justamente como uma criação de um lugar que seja seu, que seja neutro, que seja isento de julgamentos, para que você possa dividir o que é que tem embaixo desses sintomas. Então, tem muita gente que diz assim, agora tá na moda, todo mundo fica com essa hashtag, nem existe mais hashtag, eu acho, ou trend, terapia em dia, né? Tô com terapia em dia. Como se isso fosse um carimbo de que você tá bem, né, de saúde, etc. Mas é uma necessidade para tentar dar conta desse avanço que a gente tem. Da tua rotina, do seu... Não, e de um mundo interior que a gente não tinha. Se você reparar, historicamente, os nossos antepassados, há 200 anos atrás, 100 anos atrás, ninguém ficava conversando sobre sentimentos, sobre impressões do mundo. Estava todo mundo ocupado sobrevivendo. Sim. Ou quem estava na corte estava se divertindo, não tinha preocupações. Então, essa questão de você começar a participar do mundo com uma outra consciência geram outras necessidades. Então, nesse sentido que eu acho lindo, como é bonito que pode ser associar os enteógenos, os psicoativos. O que é isso? O que é o... Enteógenos é um nome para a gente falar de substâncias psicoativas, como a cannabis medicinal. Temos a cannabis, temos a psilocibina, temos DMT. Então, hoje existe uma gama de substâncias que a ciência está vendo que atua especialmente no lugar de você poder refazer sinapses, de você criar outras conexões, de você criar o que eles chamam de pensamento divergente. O que é o pensamento divergente?
Digamos que você sabe o caminho de casa, o cavalo que vai todo dia pelo mesmo caminho. O pensamento ele vai criando esses sulcos, né? Você vai fazendo a mesma conexão. Sair da rotina, sair da manada, vamos dizer assim. Você sai desse lugar automático. Essa é a grande sacada, assim, que... E aí o cérebro precisa de exercício, né? Então é aquele negócio, você tem que acordar. Você tem que justamente manter a vivacidade, né? Porque é um lugar de vivacidade. Quando você consegue... Porque a terapia faz isso normalmente. Eu vou te falar, a gente estava conversando lá fora, né? Eu sempre faço um mini podcast quando eu converso com as pessoas. E vou te falar, eu fiz terapia. E eu era daquele ogro, sabe? Tipo assim, porra, terapia, eu vou pra ali, encho a cara, converso com meus amigos, até isso não resolver. Né? Que isso eu apagava sintoma. Né? Apagava o sintoma. E aí, quando eu fui fazer terapia, ela me enchia de perguntas, eu voltava com dor de cabeça. Dói. Eu falava, caceta, ela me faz tanta pergunta que eu não consigo responder. E eu vou ter que voltar lá sem a resposta. Como é que eu volto? Mas é isso. Daí, hoje em dia, eu vou te falar, eu não fico mais à toa. Eu nunca estou à toa. A hora que você me vê quieto, eu estou pensando. E isso de pensando em tudo. Não só na minha rotina. Aquele exercício de passar o filme do dia, ver a cagada que eu fiz, o que eu podia não ter feito. Se eu tivesse falado mais 2 minutinhos quieto, eu não tinha feito aquilo. E isso me dá uma ocupação brutal. E foi só com a terapia. Então, e tem uma coisa especial que a terapia faz, que é um lugar onde você fala o seu pensamento. Falar o seu pensamento não é a mesma coisa do que você pensar sozinho. Sim. Ouvir o que você está pensando te coloca numa outra perspectiva em relação a você mesmo. Eu já falava sozinho, sempre falei sozinho. Então, para mim, eu faço reuniões sozinho. Eu até gesticulo comigo mesmo. Mas com a pessoa faz toda a diferença. Então, mas você vê, você está falando para você e para um outro. Falar uma coisa para você é uma coisa e falar para um outro é outra coisa. Eu estou no entendimento Wi-Fi, né? Ele vai ter que, eu vou ter que passar para ele exatamente o que está na minha cabeça. É outra conversa. Isso promove uma fala que sozinho você não consegue. Por isso que é tão importante esse lugar. Sim. Porque a gente está dentro de um modelo que está cada vez mais isolando o indivíduo, né? Um modelo neoliberal. As pessoas estão cada vez mais isoladas, com medo de falar. Temos aí o cancelamento, um hipermoralismo, uma hipervigilância. Tá difícil falar. Se você não falar as palavras corretas, se você não estiver na bandeira correta, é muito rápido. Então, falar para um outro é muito importante. Mas quem é esse outro? Para quem você consegue falar sem medo? Sem medo de errar, sem medo e também sem ter que dar uma resposta exata, sem ter que saber o que você está dizendo, porque o exercício de falar... Eu estou ali para isso, né? Eu estou ali para discutir isso mesmo, né? Tipo assim, nem eu sei. Isso, a gente descobre coisas quando a gente fala. Quando você fala, você pensa, nossa, eu nem tinha me dado conta disso. Foi falando sobre isso é que eu entendi alguma coisa. E os filósofos faziam isso. O que era a filosofia? Senão eles se reunirem e falar. Hoje, falar tá difícil. Não é? Como é que você eu ia falar, nasceu nutricionista, você começou lá nutricionista e uma hora você percebeu a necessidade de mudar. E aí você tá me falando assim que as pessoas têm essa dificuldade, papapá. E aí, como é que você virou para a psicanálise? Diante disso, você pegou isso aí como vou enfrentar porque eu acho que é importante e faz parte do todo, a gente vai trabalhar cabeça e corpo? Como é que você fez esse link? Então, eu trabalhei 15 anos na clínica e em vários lugares, também na indústria, etc. E em determinado momento eu me dei conta da repetição desses pacientes que voltavam, sempre com o mesmo problema, e
um dado mais grave, todos estavam medicados, desde adolescentes até pessoas idosas, todos usavam ansiolítico, antidepressivo. Eu pensei, o que está acontecendo? Isso é a chupeta do adulto, né? Eu falei, toma, tem alguma coisa muito errada. Alguma coisa está errada. Todo mundo medicado. Aí eu pensei, eu preciso saber um pouco mais a respeito da psique, o que é que tem por trás, porque eu vou ficar aqui remediando Você também. Tá enxugando gelo. Eu vou ficar enxugando gelo, passando uma dieta que a pessoa não consegue cumprir, porque o problema dela é outro. Eu sempre gostei de psicologia. Só que naquele momento eu decidi, né? Então vou começar a estudar. E aí vou fazer uma faculdade de 5 anos. Eu já estava com os meus quase 40 anos. Já estava ali, né? Com 2 filhos, a gente tem conta para pagar. E então comecei a pesquisar e aí eu descobri que para ser psicanalista você não precisa ser formado em psicologia. Você tem um curso que na verdade ele te propõe estudar a vida inteira. A psicanálise é isso. Você entra... Atualização, porque o mundo está... Não, até porque, como é um processo que envolve você é o instrumento da terapia, é você inteiro. Então, você vai ter que estar sempre nesse lugar de se olhar. Né? A psicanálise funciona com um tripé. Você faz o estudo em grupo, você faz terapia pessoal, você faz supervisão. Então, é um lugar permanente. Eu achei fantástico, porque eu achei... que esses outros modelos em que você ganha um diploma e autorização para ser um profissional, né, e basta, para mim já não fazia sentido. Eu adoro estudar, porque eu sou curiosa, né? Não estudar porque tem alguém te cobrando resultado. Faz toda a diferença. Estudar porque você acha interessante, porque isso pode trazer melhores resultados. Então... Foi um percurso que hoje eu vejo, puxa, que legal, não é fácil. Não, você falou um negócio interessantíssimo. Você ter uma terapeuta, né, vamos chamar assim, uma psicanalista, já com uma vida, com filhos, com uma vida, com uma carreira, a coisa é diferente. Imagina eu, tenho mais de 50, vou lá, não, preciso conversar com o terapeuta, chego lá, nada contra os mais jovens, mas chego lá, o meu médico tem 20 anos. Eu falo, será que ele vai entender? Ele consegue calçar o meu sapato? Será que ele... Eu vou ter dificuldade. Agora, se eu fico sabendo que a pessoa já tem uma vida também, já passou, já amassou um pouquinho massa, vai entender, vai ser uma conversa, eu acho que melhor. É e não é. Aí seria preconceito meu também, né? Porque o cara pode ter a técnica toda. Não é só a questão da técnica. A questão é da onde que cada um partiu. A sua história de vida, ela se deu dentro de um contexto. Sim. Você é uma pessoa que passou por uma experiência. Tem pessoas que, desde muito cedo, podem ter passado por algumas experiências que levaram elas muito enriquecedoras, vamos dizer assim. Digamos assim, você tem que ter sofrido um bocado. Porque, infelizmente, é um dos caminhos que faz a gente... o aprendizado. A gente querer saber, porque é onde a gente está na zona de desconforto e onde você quer sair, né? Então, tem pessoas que já chegam com uma certa percepção da vida muito madura, tanto que a gente fala, né? Tem crianças, às vezes, que são muito maduras, com ressalvas. Sim. Porque eu não estou falando de cognição, eu estou falando de percepção da experiência, que é algo que é inteiro, não é só mental, não é só porque você leu uma técnica, é porque você, de alguma maneira, consegue alcançar aquele lugar. Essa é a grande questão. E, inclusive, esse preconceito eu sofro também, porque, apesar de eu ter 42 anos, as pessoas olham para mim e pensam, ela deve ter menos, eu tenho uma aparência que tem... Olha o meu senso ali, olha o meu grilo falante ali na minha consciência. Então, e aí pensam, nossa, não deve ter experiência, não viveu o suficiente, não vai entender. Eu vivi muita coisa. Vou entender. Vou entender. Assim, pode falar que eu vou entender. O que eu acho que é importante é você procurar um terapeuta que dê match.
Porque tem uma questão fundamental na terapia que tem que dar um match. O que quer dizer não é confiança, é aquela sintonia. Sintonia. Sim. Sintonia no sentido de que você sente que existe uma comunicação inconsciente. Que a gente chama de transferência na análise. Que é você entender que o inconsciente do outro está te acompanhando. Você precisa fazer um percurso e ser acompanhado. E isso não tem a ver com técnica em si mesma. A técnica é importante, ela é a base. Sim. Mas o que vai te trazer a transferência é algo do inconsciente. E isso só no encontro você vai saber. Não é lendo o currículo de alguém. Sim. É fazendo o que a gente chama de entrevistas. A gente faz algumas conversas e tenta entender se esse percurso é possível aos dois. Porque tem que ser possível aos dois. Pode acontecer de você chegar, um paciente, e você pensar, não dou conta. Não ficou legal, não vai ficar legal. Porque está batendo em algum lugar seu que não está trabalhado. Entendi. Todos somos humanos. Sim. É onde o seu barquinho consegue ir. Né? Para conduzir um barquinho de alguém e acompanhar alguém, você tem que também poder entrar nessas águas. Que doideira. Aí, Miguel, ficou forte o negócio, o papo tá ficando profundo aqui. Não, e eu sou apaixonado por esse tipo de conversa, porque assim, a gente falou, eu sou paciente, tive muita dificuldade, e uma das coisas que a cannabis, a maconha medicinal me ajudou foi botar minhas ideias no lugar. Eu sou daquelas pessoas que pensam 24 horas. Então, para dormir era horrível. E eu falava, gente, eu estou precisando de mais horas acordado, só que meu corpo quer descansar, e eu quero ficar acordado, aquela confusão. E eu consegui encontrar o meu modo de viver de forma saudável. Sim. E você, nesse apelo que a medicina ancestral, tradicional, da floresta, isso tem tudo a ver com quem pensa, porque assim, quem vai fazer o tratamento com cannabis medicinal não pode achar que vai tomar uma pílula mágica. Não vai chegar lá, 10 gotinhas de manhã, 10 gotinhas à noite, tudo bem, pode continuar chapando na cachaça, saindo à noite. Sim, ela sozinha não vai fazer nada. Não vai fazer nada. E você, quando vai fazer a sua terapia, você falou, você trabalha teu trabalho é em conjunto com os psiquiatras, com psicólogos também. Como é que você falou que trabalha com pacientes que fazem o tratamento, mas você também trabalha com quem não faz o tratamento? Sim. E aí como é que você consegue perceber as diferenças? Uma boa pergunta essa, porque eu não trabalho hoje com muitas pessoas. Por quê? É uma área que também recebe preconceito. Então, até o fato de eu estar aqui, vir falar dentro de um podcast que está tentando trazer esclarecimento, inclusive na área de psicanálise, de psicologia, de psiquiatria, a gente está rodeado de pessoas preconceituosas. Demais. Então, é colocar um pouco da cara a tapa, porque eu sei que essa bandeira é importante. Eu estou pela causa, né? Sim. E o que você falou é fundamental, no sentido de... tem uma diferença de como é que nós, digamos, brancos colonizadores, descendentes do eurocentrismo, especialmente com a indústria farmacêutica, né, que teve esse avanço também, nós olhamos para o medicamento ou para a substância de uma maneira muito fragmentada. A gente isola a substância e ela vai agir dentro do nosso sistema. E se a gente parar para olhar a cultura ancestral dos povos originários, especialmente, eles olham para a planta, para a substância, eles não olham para a substância, eles olham para aquilo como uma entidade. Uma planta é uma entidade. E, diziam que eles eram loucos de pensar desse jeito, né? Ficar endeusando plantas, etc. Mas essa forma de olhar para a natureza, ela diz respeito ao sentido que você tem em relação à planta. Quer dizer, aquela entidade,
ela tem uma organização que, em conjunto com a minha, entra numa simbiose, numa sincronicidade que gera tais e tais resultados. Sim. Não é isolando uma coisa que eu vou ter o resultado, é o conjunto, é a relação. Então, nesse sentido, eu penso que se a gente começar a olhar para essas substâncias psicoativas, entendendo que é preciso colocar um sentido no que você está fazendo. Não adianta tomar 10 gotinhas de óleo e continuar a sua vida normalmente e esperar que o óleo resolva a sua vida. Você precisa olhar para o conjunto e para o sentido do que tem aquilo. A cannabis tem um sentido que ela traz. E ela traz abertura de portas que normalmente ficam fechadas. Fechadas por quê? Você está numa sociedade que te obriga à produtividade. Esse sintoma que você falou, de looping mental, de não conseguir dormir, é uma das maiores causas que faz as pessoas tomar remédio para dormir. Sim. A insônia. Você não consegue desligar a sua cabeça. Você está sempre tentando antecipar. O que eu vou fazer amanhã? E se der errado, qual é o meu plano B? E depois, e você não para. Você sempre vai ter coisas no horizonte. Quando é que você diz chega? É difícil dizer chega. Porque a gente está nesse modelo de temos que ter a resposta, temos que saber, temos que estar lá na frente, tem que estar preparado. Porque... É uma competição constante. E as pessoas competem no trabalho, competem no casamento, competem na família, competem em tudo. Na performance. Porque é o número. É o número que hoje te valida. Isso é o número de likes, é o número de dinheiro na conta, o número de... né? Então, onde está a experiência? O lugar da experiência que não diz respeito a números, que diz respeito à qualidade da experiência, que diz respeito a você estar dentro de você, com o seu corpo. Porque, além de psicanalista, eu também sou terapeuta corporal. Pô, Miguel, vamos ter que fazer quantos podcasts agora aqui? O terapeuta corporal, como ele se encaixou na nutrição, na psicanálise e na terapia corporal? Como é que se encaixou? Tentando dar mais um pouco de respostas. Por quê? Justamente como a gente vive muito no mental hoje em dia, temos uma sobrecarga aqui nessa área. É muito estímulo e como a gente está falando, né? Você tem que estar sempre pensando e dando muita resposta. É o lugar de falar e a vida se concentrou no oral. Onde é que está o lugar do corpo na experiência? O corpo fica lá como um apêndice, como um lugar que você acopla ao seu cérebro. É um reservatório do cérebro, o seu corpo vai atrás de você. Boa parte das questões das pessoas hoje, que eu vejo bastante e que me levou a estudar a corporal haitiana, é justamente um entorpecimento e o que a gente chama de um encoraçamento corporal. Defesas que estão em nível inconsciente no seu corpo. Você não percebe, mas de repente os seus dedos do pé estão contraídos, a sua respiração está curta. Eu sinto a minha respiração. A minha respiração fica curta e parece que eu esqueço de respirar. Isso. Eu tô assim, daqui a pouco eu faço assim. Eu falei, eita porra. Sim. E respiração é tudo. Sim. O seu corpo, ele funciona em relação à sua respiração. Então, tomar consciência de como é que você está usando e vivendo o seu corpo, porque o seu corpo também está vivendo, não é só a sua cabeça. O seu corpo está sentindo a vida. E se você está encoraçado, ele está contraído. Você está contraindo o seu corpo e colocando a energia toda aqui. Só que você acessa o entendimento, mas continua com o sintoma. Você entendeu alguma coisa que te faz ter, às vezes, um sintoma, mas não resolve só entender. Você precisa viver aquilo, porque nós sabemos hoje que o corpo tem uma memória corporal. Eles chamam de nociocepção. Como? Nociocepção. Nociocepção. Tem outros nomes também, que é mente corporeada. Sim. Então, a neurociência está avançando muito nisso. O que ela está dizendo? Que além dos 5 sentidos, a gente tem 7 sentidos. A gente tem os básicos, né? O oral, quer dizer, o gosto, o olfato, etc. Vocês sabem os 5 sentidos. Mas tem 2, que é
a percepção do conjunto dos sentidos internamente, que você faz uma síntese, e externamente, né? O que vem de fora e você organiza numa ideia. Então, eles chamam isso agora de 7 sentidos, que é a organização que a gente faz dentro e fora daquilo que a gente está recebendo de dentro e de fora. Mas como é que você consegue perceber o que está vindo de dentro quando você é bombardeado fora? Quando você tem metas, cronogramas, você está sempre se defendendo. Que tempo você tem para perceber o que está acontecendo no seu corpo? Né? Você tem 2 horas por dia que o capitalismo te dá de recreio, aí você vai fazer o quê? Ver Netflix, comer, falar com alguém, namorar, talvez. Tem isso, tá meio embaixo também, né? Então, agora me perdi. Não, é porque eu pedi para você, na verdade você falou da terapia, eu te atrapalhei que eu perguntei da terapia corporal. Você estava falando da terapia corporal e a gente estava desenvolvendo em cima daquela pergunta que eu fiz assim, qual era a diferença dos pacientes com cannabis e sem cannabis? Como é que você percebia esses indivíduos? Por exemplo, o cara que aceita um tratamento de cannabis, a gente até conversou, né, que você aprende no amor, mais na dor, mas o amor também às vezes ensina. Sim. Mas esse cara que aceita uma terapia ancestral canábica, como é que é a diferença da resposta deles? Porque eu já entendo que é um cara que ele já está mais disposto a se conhecer, a arriscar. Então, como é que é a resposta dos tratamentos? Foi aí que a gente... Aí você falou da terapia corporal, eu embolei tudo. Então, vamos voltar lá para esse ponto. Bom, cada pessoa é um universo. Então, de forma geral, eu vou tentar te trazer alguma diferença. Em geral, as pessoas que chegam já com algum contato com óleo medicinal, elas já têm algum tipo de disposição para olhar. Elas têm, digamos assim, menos defesa. Porque o que mais dificulta uma pessoa para chegar na terapia, inclusive ter coragem de fazer terapia, porque é difícil, é a defesa, é a resistência. Ai, não quero olhar para isso, deixa isso... Bota para debaixo. Não tem solução, ou melhor, não esquece, né? Então, em geral, a pessoa que já chega com óleo, ela já chega com mais abertura para olhar. Quer dizer, eu tenho um problema e eu sei que não é fácil, mas eu vou olhar. Isso se dá exatamente pelo que eu estava falando lá em outro momento, que é, de alguma maneira, o óleo de cannabis, ele baixa um pouco a sua ansiedade, o seu medo e a sua defesa. A sua defesa é aquela defesa que olha para tudo de um jeito muito hostil. Porque o mundo é hostil, mas nem todo mundo é hostil e nem tudo é hostil. E alguns lugares onde existe a hostilidade também são um convite para você olhar alguma coisa. Tem alguma coisa ali, né? Mas tem uma parte dessas pessoas que chegam para o tratamento com muita dor. Elas só começaram o tratamento porque não aguentavam mais. Essas pessoas que chegam no limite. Então, o que eu falo assim, o início da terapia é como uma limpeza. A gente vai ouvindo e limpando o terreno para conseguir ter um panorama melhor. Enxergar melhor, né? Enxergar melhor. Né? Foram anos de dor, anos procurando. Às vezes a pessoa chegou para mim com anos e já está a ponto de desistir. Já acho que não tem solução. A vida é isso mesmo. Eu já fiz isso, já fiz isso. Eu já estou a ponto de desistir. Então ela chegou num lugar muito limite. Até que ela vá dando uma chance para acontecer. Isso demora. A terapia demora porque é na mesma medida em que a gente demora para construir as nossas defesas. A gente leva anos para construir defesas. Então, a gente leva anos para conseguir olhar para essas defesas sem precisar tanto delas. Não que a gente não precise. A gente precisa de defesa. Mas a gente pode flexibilizar as nossas defesas. Quer dizer, aqui eu preciso me defender. Ela pode ser mais esporádica. Usei e parei. Eu não preciso ficar de escudo armado 24 horas.
Que é isso que acontece, a gente cronifica na defesa. E aí passa a viver num modo automático. Não, eu vou agir desse jeito, que esse jeito eu sei que é o melhor e que vai me evitar problemas. Só que aí você vira o quê? Uma pessoa que está vivendo no automático é uma pessoa que está programada. É o discurso do pessimista, né? Está sempre preparado o pior. Às vezes ele acerta, mas quando ele erra também, ele deixa de ver o lado bom. Está sempre preocupado com um avião que pode cair. Entendi. Sim. E aí a pessoa que já chega com a cannabis, assim, por que eu faço essa pergunta? Da mesma forma que eu estou aqui para expor e falar o tema, eu percebo que a coisa está mudando, né? Eu fico brincando que eu sou palestrante de festa, porque agora eu vou nos lugares e aí começa uma conversa daqui. Trabalhei na farmacêutica, conheço muita gente do mercado, e a gente está conversando, fulano, o pai está assim, está assado, conversa ali com ele. Aí o cara vem conversar comigo, quando eu vejo já vem 3, 4, porque as pessoas querem ouvir. É uma curiosidade que antigamente era vamos dizer assim, era legal pela contravenção. Pela rebeldia. Pela rebeldia. Fumar maconha não pode, eu vou fumar. E hoje em dia as pessoas estão vendo a seriedade da coisa. Porque assim, não são os dois, não é o doidão, não é... Gente, eu vou falar de forma preconceituosa porque é necessário. O médico, o cara não vai atrás de um cara com a cara do Bob Marley. Vai ver um médico com aquele estereótipo de médico e fala, porra, como é que pode? Esse cara é maconheiro. Não, o cara nem usa, mas ele sabe dos benefícios. Sim. E como aquela rotina pode mexer. Eu sempre uso a palavra rotina porque é um hábito. Então você vai criar o hábito, até o remédio é um hábito. Né? Eu converso com alguns pacientes que eu falo para você, está tomando direitinho no horário? Eu não consigo. Aí eu falo, caramba, mas se você não tomar no horário direitinho, você não vai ter o retorno que você está pedindo. A tua janelinha, teu corpo tem um metabolismo, tem uma janelinha. Se você não respeitar essa janelinha, hora você vai estar com uma dose maior e hora vai estar sem nenhuma. Aí você vai, a pessoa que sabe que está com problema, já aceita a medicação, mas tão errado. Então, tem uma coisa, você vê que nessa questão, tem uma questão assim que é da pessoa se responsabilizar. Porque quando a história da medicina foi colocando também na figura do médico a autoridade, a pessoa pensa, cheguei na frente do médico, ele vai resolver tudo. É o Deus, ele vai resolver tudo. Ele resolve tudo, eu não preciso fazer nada, só tomar as medicações. Mas é preciso que as pessoas comecem a ver que é responsabilidade delas. A parte dela, dentro de um tratamento, é essencial. E, infelizmente, tem pessoas que se apegam à doença. Essa é uma questão. Aí já entraria de novo na psicanálise, né? Por que é que algumas pessoas se apegam à doença? É um lugar. Carência. É um lugar. Ter cuidado. É como se fosse um lugar de pertencimento. É como se fosse uma identificação. Porque aí a família cuida. Isso. Sempre que você está doente, você está num lugar de criança. Sim. Você está num lugar de ser cuidado. De atenção. E na falta de você conseguir algum reconhecimento em outros setores, esse acaba sendo o que sobra. Então, não estou dizendo que a pessoa fica doente de propósito. Isso é muito inconsciente. Não, é inconsciente. É muito inconsciente, né? Mas isso mostra o quanto doente nossa sociedade está. Porque o legal seria que a gente pudesse ter reconhecimento no artesanato, ou na música, ou na profissão, ou entre os amigos, ser amado. A gente está muito carente para ter que se apegar à doença. A gente está bem doente, né? Socialmente falando. Eu fico vendo isso porque a gente fala que as doenças do século, né? Eu sempre comparo a minha infância. Eu tenho um filho de 24 anos, então eu comparo a minha infância com a dele. E aí eu fico pensando, cara, eu era muito ocioso. Eu não, todos. A gente ficava sem fazer
Nada! E quanto era importante? Conversando. O cara estudava comigo, ficava comigo a manhã inteira. Aí a gente vinha para casa correndo, almoçava, trocava de roupa, ficava editor a tarde inteira junto de novo. Conversando e sobe em árvore, conversa, joga bola, e solta pipa. E ociosamente, todo mundo criativo, lidava com rejeições, lidava com tudo. Essas gerações agora, eu acho que vão ser mais doentes. A minha sofre. Eu acho que a minha geração sofreu porque chegou muita coisa. Né? Chegou mídia social, chegou internet, chegou muita coisa que forçou a gente a aprender. Eles já vieram. Mas, em compensação, eu vejo essa juventude muito frágil. Sim, sim. Inclusive, estava lendo um estudo esses dias que estava falando a falta de independência das crianças. Eu vi isso. As crianças deixar as crianças brincarem. Não convivem sem a vigilância. Sem vigilância, sem orientação de pai. E sem ser um tempo produtivo. A criança vai para a escola às 7 horas e chega às vezes 9 horas em casa. Fez judô, fez Aula inglês, de fez tudo. Todo o tempo voltado à produtividade. Onde é que tem o tempo de não fazer nada? Porque é nesse lugar que você viveu, e eu também tive a sorte de viver, acho que a geração antes da internet, principalmente, tinha, que era o tempo de não fazer nada, você estava descobrindo que é trocar uma ideia sem ter uma meta, né? Criar um plano para alguma coisa, né? Criar entretenimento, você tinha que criar o entretenimento, que não tinha. E você estava se descobrindo, você estava descobrindo seus limites. Uma criança que está sobre hipervigilância, ela nunca testa nada, ela nunca pode testar nenhum limite, os limites já foram dados de fora. Ela mesma está sufocada dentro daqueles limites externos que ela só pode obedecer. E isso é muito deprimente para as crianças. Tanto que a taxa de suicídios entre crianças é algo alarmante, porque, teoricamente, uma criança tem desejo de vida. Quais são as depressões? Por que quer escapar dessa vida? Por que tão cedo já quer desistir dessa vida? Né? Sem falar dos adolescentes, que também está alarmante, mas essas camadas que antes eram protegidas, hoje estão expostas. E expostas à forma como a gente está conduzindo, né? Nossa, eu fico arrasado, porque assim, eu falo, porque as pessoas têm que, eu sempre falo isso, que as pessoas têm que se conhecer. Mas se conhecer não é uma coisa tão bonita. Você pode conhecer uma pessoa, por exemplo, eu sei os meus defeitos, eu não vou precisar falando, mas e às vezes eu vou me conhecendo e falo, nossa, eu sou terrível. Porra, para isso eu sou terrível, para aquilo eu sou bom, para isso eu sou terrível. E eu vou trabalhando, o que eu sou bom eu tento manter ou melhorar, e o que eu sou terrível eu fico tentando que pelo menos me incomode, né? E eu vejo que essa galera psiquicamente estão bem debilitados, mas eu não sei se ao mesmo tempo que eles são debilitados psiquicamente, se eles têm vamos dizer assim, eu ia falar a humildade de procurar ajuda. Você tem visto pacientes novos? Olha, a gente felizmente está tendo um avanço também, né, na questão do lugar da terapia, porque ela também sofreu preconceito. Sim. Né? As pessoas diziam, só quem tem muito problema, é louco, etc., precisa de terapia. Então, felizmente, sim, tem muitas crianças, adolescentes que estão chegando para a terapia. Mas, em geral, ainda tem um preconceito. Tem um preconceito porque é como se, ao buscar terapia, você estivesse dando um atestado de que você tem algo que não está bem. E numa sociedade de performance, isso é péssimo, né? Então, quer dizer, agora, você estava falando, eu não sei se essa geração tem fragilidade ou se tem falta de humildade. Eu não acho que seja falta de humildade, eu acho que parte também de um lugar em que se vê a infância e a adolescência assim, ele tem tudo, tem dinheiro, tem o conforto, não pode estar faltando nada. E essa é a questão, justamente para uma criança ter tudo
ela vai viver para quê? Aí é o propósito. Ela não tem nem desejo. Não tem lugar para o desejo da criança. Por quê? Os pais já chegaram com tudo decidido. Você já chega com seu nome, sua carreira, seu futuro decidido. Aí ela chega, difícil, esse mundo eu não quero. Você pilota, você entra num carro automático que dirige, inclusive. Isso. Esse é o grande sofrimento, né? De gerações que vivem numa vida muito estruturada, muito controlada. Essa é a neurose que a gente chama. Aí é que tá, tem coisas que são boas. Eu ia falar uma coisa, na verdade é péssima, me desculpa. O Wesley Safadão, que tem tudo e está passando por crises seríssimas de ansiedade, pânico e etc. E infelizmente, vem a público, óbvio, mas é bom para que as pessoas entendam que é um problema que ocorre com várias pessoas. Outro dia o craque Neto, olha o Corinthians. Ninguém está livre. O craque Neto falou isso, que tinha depressão há 10 anos e nego acha que só porque o cara tem dinheiro, tem carreira, tem fama, não vai ter. Vai ter e muitas pessoas têm. Eu lembro do Chorão, do Charlie Brown. O cara tinha tudo. Ele tinha na meta dele o que ele queria. Chegou. E aí? E aí? Por isso que é triste, né? A gente vê que essas pessoas tenham que passar por isso, passem por isso, mas é um lugar que acende um alarme. Não é a questão, não é o Deus dinheiro, como o Siddhartha fala, né? Não é ter uma vida confortável, ter acesso aos recursos que te garante uma vida boa, que te garante que a sua vida vale a pena. Pode te dar liberdade e facilidade para você desenvolver alguma coisa. Mas até não é um vilão, mas você tem que saber usar. Isso. E tem uma coisa que tem a ver com o percurso. É a distância entre você e o seu desejo. Não é o desejo em si. É o percurso que você faz até o desejo. É a conquista que você realiza. É o conhecimento que você tem no seu percurso. O quanto ser prazeroso também, né? Tem que ter alguma... Prazeroso, desprazeroso, cheio de sentimentos. Mas tem que ser vivo. É vivo. O percurso é vivo. Se entre você e o seu desejo, a única coisa que tem é o dinheiro, e aí você já tem o dinheiro, onde está o percurso? O desafio para você crescer, para você... Não, e a coisa em si não tem sentido. A coisa em si que você deseja, ela perde o sentido. Então, entender que por trás de tudo que a gente está vivendo, a gente busca sentido, e o sentido é dado depois que a gente viveu. Você só vai entender o sentido dessa conversa que a gente está tendo depois. A gente está aqui conversando e trocando uma ideia. Depois que a gente terminar essa conversa, daqui a uns dias, vai começar a ressoar em você coisas que a gente conversou hoje. Você só sabe o sentido da coisa que você está vivendo depois. Por isso a experiência tem um valor inigualável diante de outras coisas, que você não sabe como isso vai te atravessar. Você não sabia, quando você me chamou para essa conversa, o que ia acontecer. Então você vai descobrir isso depois. Por isso, topar a experiência é muito mais importante do que tentar controlar a experiência. É se abrir para que a vida exista através de você e você exista através da vida, num lugar que não diz respeito a um planejamento estratégico de números e de resultados, mas de vida. Essa foi vamos dizer assim, uma virada que eu dei na minha vida, foi isso. Porque eu fui o cara do planejamento estratégico. Sou de exatas, sou prático, e me achava hiper racional, hiper competente, etc, etc. Mas no campo da minha... O Renato, não estava bem. E eu queria tratar a minha vida da mesma forma que eu tratava o meu planejamento estratégico. Em geral é assim, né? Tem os planners para isso. Não deu. Não dá. Não deu, e a sensação de incompetência, do tipo, como pode
Assim, aí um cara que eu falei, ogro, daqui a pouco começa uma coisa errada na vida, tem vontade de chorar, tem vontade de sair correndo, quer largar tudo. E o corpo dispara. Ele dispara e você se sente com medo do seu corpo. Sim. Aí que entra a corporal. Você começa a criar uma cisão entre mente e corpo. Quer dizer, o seu corpo ele faz uma coisa e a sua mente quer outra. O ataque de pânico é muito isso. É você sentir que está perdendo o controle do seu corpo. O seu corpo está acontecendo alguma coisa e você não faz ideia do que é. Você não faz ideia porque você está tão distanciado de você mesmo. Você já apagou tanto sintoma que você não sabe. Você apagou os sinais. Você apagou o caminho de coerência. Então, essa dissociação mente e corpo, ela traz a gente para um lugar apavorante. Eu não tenho mais controle do meu corpo. Você pega de surpresa por você. Isso. E aí o corpo fica num lugar estranho, num lugar que aí você de novo tenta controlar. A questão é que você não pode controlar o seu corpo. Você pode viver em harmonia com o seu corpo. Ele também tem necessidades que sua mente não sabe. Tem muita coisa que está acontecendo no seu corpo agora que você não faz ideia. Você não faz ideia quantos glóbulos vermelhos tem aí, o quanto de urina você tem que fazer. O seu corpo está funcionando a parte do seu pensamento. E a gente fica achando que pode controlar o corpo. Pode controlar tudo. Ele está funcionando há muito tempo, sem sua participação. No entanto, ele te envia sinais o tempo inteiro de como é que andam as coisas. Se você não presta atenção, não escuta, não tem contato, ele uma hora capota e você vai junto. Porque seu cérebro só existe dentro do seu corpo. Isso se fala. Aí a gente vai estar num loop, né? Porque é como o paciente participa, como a pessoa. Eu hoje não estou fazendo terapia, então não posso dizer que eu sou um paciente, mas o quanto eu aprendi, quanto eu tento divulgar para que pessoas procurem. Assim, vá se entender. Eu achei um barato. Nós fizemos uma consulta uma vez aqui, um bate-papo com um médico. E ele brincando, que às vezes na consulta ele percebe que a pessoa está naquela, assim, dona da situação, ou então chegou não querendo ir, e ele pergunta assim, quantas vezes você vai no banheiro? E a pessoa não sabe responder. Tipo, você não sabe quantas vezes você faz xixi, você não sabe quantas vezes você faz cocô, você não sabe como é o seu cocô. Como é que você quer se curar? Você tem que entender de você para poder seguir. O seu corpo está contigo, mas você tem que ajudar ele. Mas essa é a questão, né? Onde é que o indivíduo é convocado a olhar e pensar e perceber seu corpo? Não é em casa, não é pela cultura, não é na escola. O incentivo é todo cognitivo. É você pensar o suficiente para ser produtivo, para trazer números, dinheiro e etc. A experiência do indivíduo fica à parte. O corpo é só um apêndice que acompanha o cérebro, né? Então as pessoas Essa é a luta. Essa é a luta. E o sistema endocannabinoide, o que eu acho lindo nele, é de trazer mais consciência corporal também. Nossa. Você percebe as suas sensações. Isso que está sendo apagado parece que começa a voltar. Você sente o gosto da comida diferente. A audição muda. Os seus sentidos. Muda tanta coisa. É como se você ligasse aquilo que estava desligado. Né? E com isso, a sua percepção de você mesmo muda. O Miguel já levantou minha placa ali, tá vendo? É o que eu falei para nossos bate-papo, quando eu ver, ele já me levantou uma hora ali. Se deixar, a gente fica vai ficar curiosos. Eu falei para vocês que o papo ia ser maravilhoso. Aqui a gente ia ficar a tarde inteira, porque é aquilo, é o papo que a gente estava querendo, quebrando o preconceito e buscando o autoconhecimento. Então, muito obrigado por ter aberto essa janelinha para vir conversar com a gente. A gente sabe que a tua rotina é louca, então, muito obrigado por ter vindo aqui. E o canal está aberto. Você querendo divulgar o seu trabalho, divulgar algum workshop, alguma coisa, você fala, gente, vou dar um pulinho aqui no Cannabicast. Eu agradeço demais. Muito obrigado, tá? Eu agradeço também o convite. Curiosos, fiquem com Deus. Nos sigam nas mídias. Aline também. Clique lá no sininho para receber as atualizações. Segue a gente lá no YouTube. Fiquem com Deus. Muito obrigado.